Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, entrando na onda ainda do vídeo que eu falei sobre o alerta do Setembro Amarelo, eu quero falar um pouquinho sobre a solidão. Muitas pessoas lidam com a solidão, cada uma à sua maneira. Mas o que é a solidão? O porquê que a pessoa sente solidão? Porque a solidão não é só se sentir só. A solidão ela tem um contexto grande, exagerado, inclusive, para você poder chegar a essa percepção. Porque a pessoa ela pode estar no meio de 1000 pessoas e ela se sentir sozinha, porque ela não conseguiu se comunicar com algumas pessoas. Então, a solidão é quando você sente a necessidade de estar só, e na maioria das vezes por não conseguir se comunicar com as pessoas. O que é isso? O que é essa comunicação? Você não consegue ter o entendimento de causa dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas que não têm muita paciência para poder ouvir quem está passando por uma depressão, quem está passando por um momento ruim da vida. São as pessoas que só querem estar presentes em momentos festivos. E de repente, a pessoa que está passando por um momento, por uma situação depressiva, ela tende a se isolar e esse isolamento é o que vai proporcionar a solidão. Então, a solidão ela é uma construção de camadas. E essa construção de camadas leva à solidão. E muitas pessoas chegam às vias de fato, que é a questão de cometer o suicídio. E como esse mês é um mês que eu trabalho, né? Alerta, a gente já está chegando no final do mês. E eu falei aqui e vou repetir, a gente não deve dar atenção a esse assunto somente no mês de setembro, que eu vejo que as pessoas são lapsas nos outros meses. Todos os dias é preciso atentar e observar como as pessoas que estão à nossa volta estão se comportando, estão agindo, estão pensando, com quem que sai, como é que para onde que vai. Adolescente quer muito ter uma vida independente. Sonha em chegar aos 18 anos para poder sair, para poder beber, para poder fazer o que quiser. Porém, esquece das grandes responsabilidades. A gente vê um monte de notícias ruins, né? Um monte de atrocidades, então, que geram um certo medo de ver os nossos adolescentes, né, saindo para a rua, para uma festa, porque a gente não sabe se eles vão estar seguros. E infelizmente a gente tem que lidar com essa situação. É o que temos, né? Ou a pessoa conscientiza e toma uma proposta, uma proposta não, uma proporção dinâmica da situação do que representa o perigo na vida de uma pessoa, principalmente crianças e adolescentes que dificilmente sabem se cuidar, se virar já uma pessoa mais adulta, por exemplo, um pai ou uma mãe, talvez eles tenham mais expertise no momento de apuro, já uma criança ou um adolescente nem tanto, né? E tem vários fatores que levam à questão da solidão. Vou colocar um exemplo familiar aqui. Por exemplo, um filho tirou uma nota ruim na escola, de uma prova, né? E os pais estão questionando ele por que ele tirou uma nota ruim, sendo que a única obrigação que ele tem na vida é de estudar. Já começa aí. Já começa aí. A falta de compreensão de entender que ele tem uma dificuldade e que possa ser uma limitação que precisa ser estudada. Eu não estou falando aqui de síndrome de nada, mas de sanar uma dificuldade, entender aonde que está essa dificuldade e trabalhar nisso. Então, para isso, tem os monitores de educação, para poder atender eles com aulas particulares, para poder mostrar o caminho. Olha, seu filho está tendo dificuldade por causa disso, disso, disso e aquilo. Eu sou professora, quando eu atendo os alunos, eu faço um diagnóstico. Diagnóstico é uma palavra um pouco pesadinha, mas assim, eu dou o meu parecer para eles, os pais. Tá com dificuldade por causa disso, disso, disso e aquilo. O que precisa fazer? Precisa fazer isso, isso, isso e isso. E aí a gente começa a fazer um trabalho, uma força-tarefa, que os pais também precisam colaborar. Os pais colaborando, os pais, né, coparticipando de tudo isso. A melhoria, né, de qualidade de educação para o aluno, no caso para o filho, melhora praticamente 100%. Né? Então é muito importante a gente atentar para isso. Então, se o seu filho aparecer com uma nota ruim, não é porque ele quis tirar aquela nota, ele tem alguma limitação que está fazendo com que ele tire notas baixas. E é preciso entender e não brigar. Ah, mas o meu filho é preguiçoso.
Bom, então se ele é preguiçoso, então é preciso trabalhar dentro de casa com uma postura comportamental. É preciso trabalhar de dentro de casa, colocar ele para poder agir, ser dinâmico dentro de casa, colocar ele para poder estudar, mesmo que ele não goste, ele vai ter que seguir o caminho, né, dos estudos. Se ele não vai estudar, alguns pais levam os filhos para trabalhar com eles. Mas como é que você faz isso com uma criança e com um adolescente? Se for maior de idade, tudo bem, mas os menores de idade ainda não. E essa questão da solidão é muito importante a gente falar, a gente abrir, né, um espaço para conversar com as pessoas, porque as pessoas, principalmente os homens, eles têm muita vergonha de expor o que eles sentem, as fraquezas. Eles têm muita dificuldade de expor as fraquezas, principalmente aquele perfil de homem que é o conquistador de etapas, de está crescendo na vida, adquirindo seus bens, conquistando seu espaço no mercado de trabalho, né? Consolidando ali raízes com pessoas importantes. E daí essa pessoa precisa de uma terapia, mas não vai de jeito nenhum, porque tem vergonha de expor os sentimentos, de expor ali uma realidade que pode de repente chegar para ele e falar: olha, você devia ter pensado melhor sobre isso. Então, é muito interessante essa questão de você atentar o olhar para o próximo. Os pais precisam se colocar no lugar dos filhos e ensinar os filhos a entenderem os pais. Então, se o pai ou a mãe chega em casa, está um pouco chateado, às vezes eles tentam esconder, né, essa chateação. De fato, quando criança, é importante que as crianças não atentem para a violência, para conversas gritantes, para brigas, né? Porque elas ficam assustadas. Mas um adolescente é capaz de entender. Um adolescente é capaz de entender que os pais estão passando por um processo, talvez até de separação, né? E aí poder ajudar, de repente, a mãe ou o pai. Então, nem sempre as mulheres são tão vítimas, os homens também são. Não é porque eu sou mulher que eu vou ficar defendendo, né? Trabalhar aqui o feminismo, não é isso, porque eu já vi muitas mulheres com posturas e comportamentos completamente errôneos, com o marido, com os filhos, né? Fazendo ali, né, a alienação parental. Então, eu já vi muito isso. E na minha família aconteceu também uma situação como essa, onde um pai colocava a filha contra a mãe, ou a mãe com a filha contra o pai, e aquela coisa é complicado, né? Então, trabalhando essa questão de como a família deve lidar, né, com essas emoções e sentimentos, né, porque a solidão é um sentimento, ela não é uma emoção. A solidão a pessoa sente, ela se sente só. Além de se sentir só, ela sente necessidade de ficar só, de repente chorar para que ninguém veja. E é o que a depressão faz, né? Quando a pessoa se sente solitária. Porque ela pensa que ninguém está atentando os ouvidos para ela. Ela pensa que ninguém está olhando assim, se preocupando com ela, que tudo que ela faz é em vão. E não é bem assim, né? Mas tem aquela situação que, se você não chegar para a pessoa e falar: olha, eu estou sentindo isso, isso e aquilo, a pessoa não vai antenar que você está com algum problema. Então, a falta de comunicação, isso é um problema muito sério. Então, quando existe uma questão que pode vir a deixar um desconforto emocional, é preciso que os pais tenham a compreensão, tenham o entendimento e tomem iniciativa de ensinar os filhos a falar sobre seus problemas. Olha, pai, mãe, eu estou tendo problema na escola, estou com dificuldade de aprendizado, eu estou com dificuldade em ter amigos na escola, eu estou com dificuldade em conversar com os professores, eu não consigo conversar com os professores. Então, é importante que os pais entreguem essa missão para os filhos, para que eles se sintam seguros. Não, meu pai e minha mãe me ajudaram, então eu vou conseguir. De repente, ir na escola e tentar ajudar também é o mais indicado, né, no primeiro passo, que a partir daí o filho já pode lidar com a escola, com a secretaria, com a coordenadora, com a diretora, né? Porque tem muitos alunos que sofrem bullying na escola, passam por situações extremamente constrangedoras, e muitos têm vergonha de falar e medo dos próprios colegas, né? Aí essas pessoas, elas se sentem, as emoções são introspectas, então elas não expõem o que estão sentindo. E aí são pessoas que tendem
são fortes candidatos a viver em solidão, viver dentro da solidão, querer uma vida sozinha, não confiar nas pessoas, não acreditar muito nas pessoas, e viver só não é bom. É importante a pessoa gostar da própria companhia. É muito importante a pessoa ela se sentir bem com ela mesma. Eu falei sobre isso, sobre o amor ao próximo como a ti mesmo, né? Então, primeiro vem esse primeiro amor, que no caso é o nosso, né? Eu me amar primeiro, para depois eu amar o próximo do jeito que eu ajo comigo, que é com amor, com carinho, com moderação, com paciência. E é tudo que você puder fazer para alguém que você quisesse que fosse feito para você. Aquela história, não faça mal a alguém da mesma forma que você não queira que faça com você. Faça o bem àquela pessoa da mesma forma que você gostaria que fizesse com você. São as duas moedas, a positiva e a negativa. Então, essa necessidade de ficar só, essa coisa de repente, eles têm, muitos fazem diários e escondem dos pais, porque ali estão as verdadeiras emoções deles, né? E chegar nesse diário, de repente você abrir de forma invasiva, é algo que pode causar um trauma para o resto da vida, né? Então, por isso que é muito importante a conversa, o diálogo com os filhos, ou com o irmão, com o pai, com a mãe, porque pai e mãe não é porque eles são mais velhos do que nós filhos, que eles não sofrem, eles sofrem muito. Tem pai e mãe aí que tá acudindo familiar, que tá acudindo pessoas aí, e minha vida tá parada, assim, a vida pessoal, porque tem mistura vida pessoal, vida parental, né? Onde pessoas estão doentes e um corre pra lá, o outro corre pra cá, e que chega uma hora que vai desabar. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Não existe isso. Então a pessoa ela cria uma certa resistência para poder fazer determinada ação, mas quando ela tem a oportunidade de ter um alívio, ali é onde ela pode ter um momento de desabar. E enquanto isso não acontece, ela está ali na atividade, porque ela está ligada no doce. Vamos para o hospital, corre com outro ali, faz isso aqui, vai na farmácia. Nós estamos enfrentando uma situação semelhante aqui, né? E quem cuida, quem está cuidando dessas pessoas que estão, né, doentes, elas são pessoas guerreiras. São pessoas guerreiras que precisam de muito apoio, né? E não uma demanda de sacrifício, e sim de apoio, né? Então, a solidão, nesses casos, por exemplo, mesmo você socorrendo várias pessoas, a pessoa ela pode se sentir só. Não importa, pode ter 1000 pessoas à volta, mas o interior dela está se sentindo só, né? Então é preciso trabalhar isso, é preciso conversar. Então conversem com seus filhos, conversem com seus pais, conversem com seus parentes, com seus irmãos, conversem com seus amigos mais próximos. Isso vai ajudar muito a salvar o dia de cada um. Então um abraço, uma conversa, uma pergunta que eu costumo sempre fazer e que faz toda uma diferença dentro de um diálogo, tanto por WhatsApp como pessoalmente. Antigamente eu perguntava, eu mandava, oi, fulano, tudo bem? Automaticamente a pessoa de lá vai responder, tudo bem, e você? Porque é uma coisa meio mecânica. Se você inverte esse tudo bem, como vai você? A pessoa pode até te responder tudo bem, mas além daquilo ela vai agregar. Ah, tá tudo bem, mas o calor, eu não estou muito disposta essa semana, entendeu? Porque o como vai você demonstra um certo interesse em saber sobre a vida da pessoa. E aí, principalmente no departamento de vendas, a gente trabalha essa linguagem, essa comunicação. Eu não sou nenhuma expertise em vendas, mas eu aprendi ao longo de vários estudos, de várias leituras, que quando você troca determinadas palavras, determinadas perguntas para ter o mesmo efeito, faz uma grande diferença. Então, quando você pergunta para fulano, oi fulana, como é que você vai? Como vai você? Tudo bem? E aí ela vai te responder. Às vezes demora um pouco para responder, tem uns que nem respondem, mas assim, é só para poder entender a importância do como vai você, faz diferença, até para mim. Então, quando eu recebo mensagem e que tem nesse sentido, eu vejo que a pessoa do lado de lá, ela tá querendo bater a meta dela para poder vender, mas deu um start, né? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. No globo, é um geral. Então, para isso, as pessoas precisam estar unidas, precisam estar com os pés no chão, precisam estar com a mente esclarecida, precisam estar com os sentimentos em ordem. E perfeição não existe, e pessoa forte 100% também não existe. Chega um momento que a gente desabafa, e que a gente desaba e precisa desabafar, né? Então, eu vou deixar essa mensagem aqui hoje
A gente está quase encerrando o mês de setembro, né? E é muito importante a gente falar sempre um pouquinho dessa situação, lembrando que essa situação tem que ser observada durante todos os dias do ano, não somente em setembro, tá ok? Então, mais pro próximo vídeo.